Bom, pessoal, no último vídeo nós lemos uma resenha crítica, certo? E falamos um pouquinho sobre o filme Oz Mágico e Poderoso. Nesta parte da aula, ou seja, neste vídeo, eu vou explicar para vocês como se faz uma resenha crítica, tá? Então, pessoal, a resenha crítica, ela é um texto curto, tá bom? Vocês viram que não é um texto muito longo, que tem como finalidade avaliar um objeto cultural, tá bom? Essa resenha crítica, ela pode ser publicada em jornais, em revistas, em sites, em blogs, ou seja, ao ler uma resenha crítica, o meu leitor, ele tem que ser capaz de dizer se ele quer assistir aquele filme ou não quer. Se ele quer ler aquele livro ou assistir aquela peça de teatro ou não quer, ok? Bom, a ideia da resenha crítica, gente, ela está estruturada da seguinte forma: é fundamental que use uma linguagem de respeito. Por quê? Você vai criticar, você pode criticar, mas os verbos eles precisam expressar uma linguagem em que você se coloca com uma certa distância do objeto. O que isso quer dizer? Como eu disse, não pode usar na minha opinião, eu acho que. Isso é muito pessoal, né? A sua abordagem ela tem que ser um texto argumentativo, só que um pouco distante, né? Sem ficar muito no achismo, tá? À medida que você vai destacando os pontos positivos e negativos do texto, claro que quem está lendo o seu texto vai saber se você gostou ou não daquele filme, por exemplo. Como a gente percebeu no último texto que ele não gostou do filme, né? Que ele achou o filme mediano, ou seja, um filme médio. Porém, você não precisa ficar reforçando essa ideia de, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, tá? Bom, primeira coisa, anotar os dados técnicos do filme, no caso do livro também, se você for fazer uma resenha crítica de livro. Introduzir o assunto com uma breve apresentação do filme que você vai analisar. Elaborar a crítica e depois finalizar, tá? Escolha o tom da crítica, que ele não pode ser agressivo. Ah, eu odiei esse filme. Não. Ele tem que ser respeitoso. Eu acho que tem esses pontos positivos, esses pontos negativos, né? Sempre com certo distanciamento, tá? Bom, vamos fazer os exercícios agora? Qual é a finalidade do texto que vocês leram, né? O texto tem como finalidade avaliar o filme Oz Mágico e Poderoso. Essa é a finalidade da resenha crítica, né? Então, o texto ele tem por finalidade avaliar o filme Oz Mágico e Poderoso. Em que veículo a resenha crítica sobre o Oz Mágico e Poderoso, o que falar, em que canal que isso foi publicado, né? Em que veículo, em que meio de comunicação. Então, volta lá no texto que vocês vão ver que ela foi publicada num site. Se chama www.criticasdefilmes.com.br, tá? Exercício 3. A linguagem utilizada pelo resenhista, que vocês leram junto comigo, é pessoal ou impessoal? Ou seja, ele toma um certo distanciamento do texto ou ele fica falando na minha opinião? O que vocês acham, gente? Com certeza, né? A linguagem ela é pessoal, porque é a opinião dele. Só que ele não fica repetindo, né, isso. Ele usa argumentos. Então, a linguagem é pessoal, baseada em argumentos. Aí ele quer que você transcreva do texto um trecho que comprove essa resposta. Olha, gente, um trecho que eu selecionei é aquele que ele compara com Alice no País das Maravilhas. Ele fala assim, ó: quando saí do cinema, achei que Oz fosse superior a Alice. Mas, pensando melhor, não sei se vejo tanta diferença. Então, eu selecionei esse trechinho para colocar aqui, tá bom? Sempre entre aspas, porque nós estamos retirando trechos do texto.
Exercício 4. Identifique os argumentos utilizados pelo resenhista para destacar os aspectos negativos do texto. O que ele argumenta para falar que o filme não é tão legal? Ele fala assim, gente, ó, argumentos negativos. Ambos os filmes não se arriscam muito e no final são bem previsíveis. Esse é um argumento. Segundo, não há dúvida de que somos enganados e no final simplesmente estamos ajudando executivos do outro lado do mundo a ficarem mais ricos. Terceiro argumento. Como tantos outros filmes de grandes diretores que acabam baixando o nível por grana, esse filme só engana. Então, eu peguei aqui 3 argumentos, mas tem muitos no texto. Vocês vão reler e achar lá quais são os argumentos negativos, tá? Lembrando que não são os positivos, são os negativos, tá, pessoal? Vamos agora para o exercício 5 da página 20, né? Então, que aspectos da resenha demonstram que o resenhista conhece o filme a fundo, né? Então, gente, é o fato dele compará-lo, ou seja, dele comparar este filme com outros filmes, como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Então, o fato dele comparar esse filme com outros filmes mostra que ele conhece a fundo esse filme, porque ele assistiu e ainda conseguiu comparar com outro. E ele ainda compara, ele fala que esse filme não é tão criativo como o Mágico de Oz. Né? Então ainda tem isso ainda. Ele fala que é como se ele falasse pra gente assim, que o livro é bem melhor. É que sabe, é quase isso, tá? Ou seja, então, o que demonstra pra gente que ele conhece bem o filme? É o fato dele comparar com outros filmes e com o próprio livro, tá? Então, isso mostra que ele conhece bem essa história. Quais dados técnicos do filme foram evidenciados pelo resenhista? Então, os dados técnicos, né? Estão lá no começo, lembra? Título original, nome do diretor, tempo do filme, data de lançamento, país onde foi lançado, orçamento e lucro do filme. Todos esses dados técnicos apareceram lá, tá? Exercício 7, transcreva do texto um trecho em que fique nítido o movimento de resumir e criticar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, e separe o resumo da crítica. Então, gente, o resumo, ele faz lá no começo, tá? A gente vai colocar assim, ó, o herói chega ao novo mundo e precisa enfrentar uma série de resoluções até atingir o final positivo. Faz alguns aliados e inimigos no decorrer da história e, no final, concretiza o seu objetivo. Esse é um resumo, tá? E a crítica? A crítica é quando ele faz assim, ó, ele fala assim, ó, ambos os filmes não se arriscam muito e, no final, são bem previsíveis. Aí ele tá fazendo uma crítica, tá, pessoal? Ele tá sendo bem duro na crítica, né? Mas tá fazendo uma crítica. Então, vocês vão copiar esses trechos lá do texto, entre aspas, tá? Avalie o tom da crítica do resenhista e responda se ele foi moderado, respeitoso ou agressivo em seus argumentos, justificando com a sua resposta. De um modo geral, gente, ele foi respeitoso, né? Ele criticou, mas assim, ele não ofendeu, né? Ele não falou nenhum palavrão, então ele foi bem moderado, tá? Um trecho em que ele faz isso é quando ele fala lá no final, ó, o filme tem alguns diálogos inteligentes e cômicos, algumas vezes surpreende, né? Então, quando ele ressalta o ponto positivo também do filme, não só o ponto negativo, tá bom? Aí vocês têm uma curiosidade sobre o que é ser um crítico de cinema, tá? E aí eu volto no próximo vídeo para falar um pouquinho sobre gramática, que eu sei que vocês adoram. Tá bom, meus alunos queridos? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!